Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós sem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro, uma mesa redonda sobre amor e espiritualidade. Aqui quem vos fala é Michel Oliscoves, médium de Umbanda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estão ao meu lado Ramon Tubar Muliterno, sacerdote de Umbanda Sagrada em São Paulo, e Inocêncio Xisto Júnior, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos. Bom dia, galera. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Xisto Júnior. Queria cumprimentar os amigos e irmãos aí que estão participando conosco. Bom dia, ouvintes. É bom estar aqui com vocês, podendo conversar mais um dia sobre espiritualidade e sempre podendo trazer mais e mais informação. Aqui é o Ramon, aqui de São Paulo. Bom, meus irmãos, um tema delicado, mas um tema importante que iremos abordar hoje. A postura do chefe do terreiro. Por que ainda existem chefes de terreiro que não transmitem a informação para os médiuns de sua corrente? Porque existem chefes de terreiro que manipulam as quartinhas a fim de causar certos sofrimentos aos seus filhos de fé, visando mostrar a sua autoridade perante os outros. Em compensação, por que existem excelentes chefes de terreiro Brasil afora, que são verdadeiras estrelas guias, iluminando a caminhada de todos aqueles filhos de fé? Xisto, um bom dia para ti, meu amigo. Você pode começar a falar sobre esse assunto? Com certeza. Mais uma vez, bom dia. A gente está abordando um tema sobre a chefia do terreiro, né? E a gente tem que entender que o terreiro ele tem duas chefias. A chefia física e a chefia astral, né? Quando a chefia física não está trabalhando no mesmo diapasão que a chefia astral, aí a gente começa a ter problema. E quando que isso acontece? No meu modo de ver, né? Quando o chefe do terreiro, na parte física, né, o babalorixá, o dirigente, o nome que queiram dar, quando ele começa a se envaidecer da posição que ele tem. Quando ele começa a achar que a posição que ele tem é melhor que a posição do que o guia astral. Né, porque o guia astral vem só no dia do trabalho, incorpora e faz o que tem que fazer e vai embora. Ele não, ele tem que ficar o dia inteiro atendendo todo mundo. Então, quando ele tem essa postura, ele começa a ter problema. O grande problema do chefe de terreiro hoje, da grande maioria dos chefes de terreiro, ainda mais dos mais jovens, é o ego. O ego exacerbado causa problemas e faz com que o chefe de terreiro, o dirigente, se perca. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quem recebe essa autorização do astral para abrir sua casa tem que primar pelo ego, né? Cuidar o ego, porque senão o ego acaba se tornando um verdadeiro abismo para quem é chefe de terreiro. Ramon? A posição do orientador, da pessoa responsável na terra pelo terreiro, ela realmente precisa ser muito cuidada. Porque o ego, como o Xisto acabou de falar, é uma coisa muito complicada. E a função dele é ser um ponto de luz, ser um elemento de ligação e um introdutor dos conhecimentos. Se ele não faz isso, se ele imagina que os elementos que ele tem que entregar
ele tem que ser negociado, ele acaba puxando o desenvolvimento da casa dele para uma outra vertente. Então, o orgulho é um caso, e mais do que isso, o poder é outro. E, como o Xisto falou muito bem, existe orientação na parte espiritual. E a força de uma casa está ligada à força da espiritualidade. E a força de uma casa não está ligada ao conhecimento que o chefe retém e não passa. Então, a questão do ego, a questão do poder e a questão da responsabilidade do chefe de poder passar informação para frente. Porque um médium desenvolvido com condição de ampliar a capacidade dele vai ser um ótimo instrumento para a espiritualidade trabalhar. Um médium que tem medo, que está ali por outras razões, ele é um instrumento para os filhos do caos trabalhar. Então a gente tem que ter uma consciência muito grande da responsabilidade e da direção de uma casa. Eu concordo com vocês dois, meus amigos. Vou acrescentar um pequeno adentro ao posicionamento de vocês. Liderança só vem com o tempo. Nós sabemos disso. A gente estuda, existem livros que falam sobre a prática da liderança, existem cursos que nos ensinam métodos para nos tornarmos líder, porém liderança é uma coisa que só vem com o tempo. Talvez seja por isso que a outorga de abertura de um terreiro, ela vem por via espiritual e não por via física. Não adianta o amigo ouvinte que está nos ouvindo, fazer um curso de sacerdócio e achar que ao final do curso de sacerdócio estará pronto para abrir a casa de oração. Porque o curso de sacerdócio, ele vai te ensinar, teoricamente, um monte de coisa. Mas o que vai te dar outorga, o que vai realmente te capacitar, é a sua vivência prática dentro dos terreiros de Umbanda. Ou seja, não adianta nada você fazer um curso de sacerdócio, ter aula sobre assentamento, se você nunca colocou a mão em um assentamento, se você nunca ajudou a fazer um assentamento, não entende de magnetismo. Outra coisa, experiência de vida, porque o chefe de terreiro, ele administra egos. É difícil. A gente vê no nosso terreiro lá que eu frequento, que a mãe do Xisto é a nossa sacerdote, a nossa dirigente, a nossa babalaô, nossa mãe de santo. É difícil a gente ver. Tudo converge para cima dela. Todas as reclamações convergem para cima dela. E essa pessoa, ela tem que ter experiência de vida para saber administrar isso. Não é fácil, não é um curso que vai fazer isso, nem juventude que vai te fazer isso. Por isso a gente vê jovens que colocam lá nome fulano de tal, sacerdote de Umbanda, né, dono da casa tal. Olha, tal dia vou jogar tarô, custa R$100 o tarô, que é para ajudar a manutenção da casa. Olha, faço trabalhos de abertura de caminho, isso custa R$50, porque eu tenho que comprar materiais para te ajudar. Então, pessoas que estão despreparadas para assumir a missão de tocar um terreiro. Por isso, Norberto Peixoto deixa tão claro nos vídeos deles que a outorga de abertura de terreiro vem de cima para baixo, vem da espiritualidade. O que vocês têm a dizer sobre isso, irmãos? Olha só, você falando isso daí, eu lembrei de uma notícia que eu recebi essa semana, porque como todos sabem, eu sou praticante de Umbanda Molocô, né? E eu fui ajudar a minha mãe de santo, minha mãe Catarina, fui passar um ebó lá. E aí eu recebi uma notícia do determinado terreiro, é muito prudente isso que eu vou falar, que cobra R$3 o passe. Pois é, né? Aí você me pergunta assim, mas o passe, você não tá enganado, Xisto? Não é outra coisa, né? Não, é o passe. R$3 o passe.
para poder manter a casa e tal. Aí eu te pergunto. Aí eu fiquei estarrecido, né? E me perguntei, mas que chefe de terreiro que faz uma coisa dessa? Me cobra R$ 3 para dar um passe, né? Que permite isso dentro da sua casa. Aí a minha mãe de santo virou para mim e falou assim: os que não têm preparo. Exatamente. Então, assim, nessa última palavra, nessas duas palavras dela, matou a questão. E eu sei assim que a lei da semeadura tá aí para todo mundo, Michel. Né? Então, assim, esses caras que fazem essas coisas, daqui a pouco tá andando num caminho torto, aí, meu Deus, meu orixá, meu santo não me ajuda. Ajuda, mas se você facilitar, né, meu amigo? Se você ajudar ele, né? Ramon, Ajude a te ajudar, né? desculpa aí, X. Não, tudo bem. Ramon, Na realidade, quando uma das coisas que me aproximou de fazer o sacerdócio foi poder ter condição de ajudar. Você acaba estudando muito na vida espiritual e nem em todo lugar tem as coisas que são necessárias para você poder sobreviver na Terra. Um amigo teu vem te buscar porque ele está com um problema pesado de magia negra. Por mais que você estude o kardecismo, tem certas coisas que não dá para ser feita. E você precisa ter conhecimento de causa. Então, o estudo é importante, como o Michel falou, e o Xisto. O grande problema é que as pessoas acham que por causa de um diploma elas podem ser chamadas. Eu, pessoalmente, me considero sacerdote no aspecto de trabalhar em conjunto com a espiritualidade. E nesse momento eu me considero um sacerdote. Porque é eles que nos enxergam e nos dão a condição de. Sem a espiritualidade nos dando suporte, simplesmente somos pessoas bem intencionadas. O Xisto acabou de contar um caso e o ponto né? As pessoas acabam, por uma questão da gente viver na Terra, achando que a espiritualidade está à nossa disposição para que a gente possa tirar proveito dela. Sim. A gente tem que entender que, na medida em que você trabalha com seres que você negocia, você está caindo cada vez mais baixo energeticamente e esses seres não são os nossos mentores. São seres que necessitam dessa energia, assim como a pessoa está se colocando também na mesma forma. E eu acho assim, é uma responsabilidade muito grande assumir a liderança de uma casa. Quando a gente fala isso, a gente precisa entender que existem muitas pessoas que realmente precisam de uma orientação. Várias vezes eu me peguei com pessoas perguntando, mas a minha entidade me joga no chão. O orientador, ele precisa ter muita sensibilidade, porque aquele irmão que está te fazendo essa pergunta, ele vai embasar a vida dele na tua resposta. Então, o orientador, o dirigente espiritual de uma casa, o dirigente, o sacerdote, ele precisa ter muita responsabilidade com o que ele vai fazer e, mais do que isso, com o desenvolvimento dos médiuns dentro da casa dele. Eu acho que a responsabilidade do alto que nos entrega esses amigos e irmãos que vêm para um trabalho e para desenvolvimento, é muito importante o dirigente ter isso bem claro na cabeça dele. Ele precisa trabalhar, ele precisa poder trazer pessoas para dentro do centro, porque ele é um ponto de luz e ele precisa desenvolver pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para um dirigente. Bom, eu tenho para acrescentar aqui duas coisas. Primeiro, o sacerdote de Umbanda, o dirigente, o babalaô, ele é formado com o tempo. Então, nós temos aqui, primeiro, é um ciclo. Primeiro, o médium entra numa casa, né, num terreiro, e ele vai ficar durante um tempo como cambone, ou como cambono, como queiram.
né? A função do cambono é estar ali à disposição das entidades espirituais e ajudar no atendimento, assistência e tudo mais. Conforme esse médium for se desenvolvendo e as suas entidades forem incorporando, forem comunicando, forem se identificando, esse médium ele começa aos poucos a trabalhar e a dar também atendimento espiritual. Aí ele passou de cambone para médium. Com o tempo, 3, 4, 5 anos, 6 anos, esse médium resolve que ele quer subir mais um degrau. Então esse médium, ele passa de médium a pai pequeno da casa. Passa a pai pequeno e como pai pequeno ele fica lá mais alguns anos, 3, 4, 5, 6 anos, 8 anos. E no momento que ele estiver preparado, esse médium ele faz a sua fundamentação de sacerdote ou de pai de santo, que existem metodologias diferentes para isso, para esse tipo de desenvolvimento, que não é o assunto aqui de hoje. Mas ele se transforma, por exemplo, em pai de santo. Nesse período de cambone até pai de santo, ele leva por baixo aí uns 10 anos. É como se fosse um aprendizado, porque como cambone, como que ele tem que atender assistência, ele vai ver como que ele tem que tratar as pessoas que vão com problemas lá e precisam de ajuda espiritual. Ele vai começar a trabalhar em equipe, vai aprender a ter humildade de sempre atender as entidades sem reclamar. Como médium, ele vai aprender a ter contato com seus guias espirituais, a deixá-los trabalhar, vai aprender a ter confiança no trabalho que os guias espirituais realizam através da mediunidade desse médium. Como pai pequeno, aí ele já está em outro estágio, porque além de atender as pessoas através da sua mediunidade, ele ajuda o sacerdote, né, o dirigente da casa, a administrar a casa. Ou seja, tudo isso é uma escola. Antes dessa pessoa se tornar veramente um sacerdote, veramente um pai de santo, e essa outorga vem de cima para baixo. O que acontece? Tem pessoas aí que acham que, porque eu estudei, eu tenho um diploma, eu sou chefe de terreiro, eu sou fulano de tal, bota lá o nome dele lá, sacerdote fulano de tal, e acha que a partir disso está preparado para abrir uma casa. Mas não é tão simples assim. Nós, para abrirmos uma casa, nós temos que ter noção de administração. E tudo isso que eu vou falar aqui depende do médium físico, não dos guias espirituais. Você tem que ter noção de administração, você tem que ter noção de abertura de empresa, você tem que ter noção, porque o teu terreiro ele vai ter que ser firmado em cartório, você tem que firmar um compromisso de abertura, você tem que pedir licença ambiental. Existem cidades que emitem licença ambiental para o funcionamento de um terreiro de umbanda. Você vai precisar ter uma série de documentos legais, tributários que você tem que pagar e tem que arcar com esse compromisso. Você tem que ter controle financeiro, porque você tem que comprar vela, você tem que comprar material, você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água. Você tem que ter noção de recursos humanos, porque você tem que saber admitir um médium na sua corrente. Você não pode receber todo mundo. Você tem que saber se aquela pessoa vai estar em sintonia com a tua corrente ou não. Por isso que muitas vezes a gente vê a pessoa pede para entrar na corrente, aí o seu beira-mar lá no centro fala, tudo bem, você pode entrar na corrente, mas vem aqui 7 vezes seguidas antes de você entrar na corrente. Aí se essa pessoa não consegue cumprir esse compromisso de vir 7 vezes seguidas antes de entrar na corrente, como é que ela vai entrar na corrente? Vai voltar a fazer 7 vezes seguidas, até a pessoa ter compromisso. E nesse meio tempo, a pessoa começa a se enturmar com os outros membros da corrente dessa casa. Então, a coisa não é tão simples. Jovens de 20, 25 anos, na sua grande esmagadora maioria, não têm condições de experiência de vida para assumir um terreiro. Não é vergonha nenhuma você ser médium de um terreiro, você ser pai pequeno de um terreiro. Aguarde, tenha paciência. Tudo na vida são estágios. É uma coisa dependendo da outra. Você termina uma etapa, inicia outra. Você termina uma etapa, inicia outra. Até que o teu aprendizado esteja pronto. Na hora que o teu aprendizado estiver pronto, o guia espiritual vai descer em terra e vai falar, está na hora do meu filho abrir a casa dele. É assim que funciona. Outra coisa, eu fico puto com esse negócio de abertura de caminho. É uma coisa que eu tenho que falar aqui, sacerdote de umbanda querendo fazer trabalho para abertura de caminho, é isso que o Ramon falou, está fazendo
contrato com quiumba, com rabo de encruzilhada, para amarrar a vida da pessoa. Essa pessoa vai conseguir, um mês e meio depois, um bom resultado. Depois vai, cair de novo. Aí sabe o que acontece? Entra no ciclo vicioso. Daqui a pouco, esse médium, esse pseudo-sacerdote, ele está pedindo sacrifício animal para alimentar o santo. Está pedindo um monte de coisas, de oferendas densas, de magia negra, para poder ajudar aquela pessoa. E essa pessoa entra num ciclo vicioso. Ai, se eu não fizer, se eu não ajudar, se eu não fizer o que o pai mandou ali, minha vida vai fechar os caminhos da minha vida. Eu fico puto com isso. Umbanda não é balcão de negócios. Nunca foi. Abertura de caminho é uma coisa que depende de você. A prosperidade é um estado de ação. Exu do Ouro, que fala pelo Jorge Scritor, sempre diz isso. Prosperidade é um estado de ação. É você que tem que agir. Não adianta você vir barganhar com a espiritualidade e achar que está usufruindo da boa magia branca de Umbanda, porque Umbanda não faz isso não. É isso aí, tá certinho. E é o seguinte, gente, eu tenho aqui em minhas mãos, não sei se os irmãos me permitem, um livro do sacerdote Pai Arabutã Alves Marinho, onde ele diz assim, capítulo 21, o bom chefe de terreiro, né? Isso aqui norteia a vida, me norteia, porque eu pretendo chegar lá, né? Então a gente tem que treinar desde agora, né? Então ele diz assim, rapidinho. O bom chefe de terreiro. O nome do livro é só para a Umbanda em sua mais simples expressão. Aí ele diz assim, o bom chefe de terreiro não enriquece a sombra dos ensinamentos de Oxalá. Não se envaidece de sua posição que é transitória e insegura. Não bajula os ricos e poderosos humilhando os pobres e infelizes. Não se gaba de uma força que não lhe é de propriedade. Não procura formar um particular dentro das suas atividades. Não esquece que os outros também têm missão idêntica à sua. Não faz do terreiro um antro de perdição ou de conquistas amorosas. Não contrata entidades maléficas para qualquer tipo de trabalho, principalmente remunerados. Não demanda com irmãos de fé ou qualquer outras pessoas que seja qual for o motivo. Não ensina uma coisa e pratica outra bem diferente. Não espezinha filhos e filhas no terreiro por severidade excessiva. Não separa casais, porque tem contas recíprocas a ajustar. Não impõe sacrifício financeiro ao consulente sem recurso. Não mancha o nome da Umbanda. Procura manter sempre uma conduta equilibrada. Não alardeia falsos milagres para atrair consulentes. Não cobra curas ou orientações que provenham dos guias. Não ouvida que os seus guias não ouvida que sem os guias a pessoa é igual a outra. Não exibe coreografia folclórica ou aparentosa a título de incorporação. Não nega assistência espiritual a quem lhe busca caridade. Não se rotula de o melhor dirigente, menosprezando os outros. Não permite, em hipótese alguma, desrespeito às coisas sagradas. Esse aqui é o mais importante. Não é intolerante com os filhos inexperientes ou novatos. Não se considera o dono absoluto da verdade da religião. Não aceita adaptações, nem inventa rituais grotescos e inexistentes. Não tece críticas ou censuras ou comentários ao trabalho dos outros. Não se revolta e nem se lastima com injúrias que lhe são atiradas. E está sempre sereno e alegre para cumprir a sua nobre missão. Eu acho que essas palavras do Pai Arabutã norteiam a gente nessa questão, porque aqui tem muita coisa que o chefe de terreiro tem que ser para ser um bom chefe de terreiro, né? Então, assim, a pessoa que quer ser chefe de terreiro, presta atenção, volta depois do vídeo e escuta de novo. Se você não está preparado para tudo isso, meu amigo, não bote placa na porta da casa de oração. Ah, eu sou o pai fulano. Tá? Porque tá cheio de pai fulano aí no mundo, né? E a Umbanda continua sendo massacrada, continua tendo preconceito sobre a Umbanda, né? E a gente sabe que tudo isso
É por causa do pai fulano que briga com o vizinho e fala pro vizinho assim, eu vou mandar meu Exu te pegar. E aí? Quando que esse vizinho vai passar, vai se consultar num centro de Umbanda? Nunca. Entendeu? Então é assim que eu penso. Se você acha que é folclórico o negócio, eu vou ser pai de santo, vou usar uma camisa branca bem bonita, com umas rendas na manga, né? Vou comprar aquele cadeirão de Vime para sentar na minha varanda. Aí os filhos vão chegar, vão ajoelhar, vão beijar minha mão, eu vou abençoar. Não é isso, gente. Não é folclórico. O chefe de terreiro ele tem que ter na cabeça o seguinte: ele está trabalhando com vidas humanas e toda vida deve ser respeitada. É isso aí. Importante isso que você falou, Xisto, muito importante, porque no fundo, primeiro as pessoas precisam entender que a gente trabalha com pessoas, né? E o mau direcionamento dessas pessoas é que acabam fazendo a pessoa se desligar da Umbanda, por exemplo, porque ouviu uma besteira, foi direcionada de forma errada. É, a fé é uma coisa que é muito importante as pessoas terem. Só que a fé ela precisa estar junta com um bom senso. E, e o quanto mais o responsável entender que ele é um elo de ligação, ele é uma pessoa que está ali para servir ao alto e ajudar algumas pessoas a encontrar algumas respostas. E às vezes o chefe precisa entender que as respostas do médium dele pode ser que ele não tenha, ele precisa buscar. E aí tem que ter humildade para entender que ninguém sabe tudo. Eu às vezes fico preocupado porque existe uma luta interna dentro da Umbanda. Então você tem algumas linhas, como o Michel comentou, né, fazer um curso de sacerdote. Eu já ouvi tanta besteira, então as pessoas elas fantasiam, né? O curso de sacerdote, pelas linhas que a gente conhece, é um curso feito, eu acho que 2% de estudo teórico e 98% de estudo com a espiritualidade. E as pessoas acham que você entra no curso, você vai ficar estudando teoria, teoria, teoria. E não é assim. Você tem que ser apresentado a todas as suas linhas, todas as suas forças. Você tem que saber quem está com você. Uma das coisas que chama a atenção dentro da Umbanda, as pessoas. Uma das primeiras coisas que acontecem no sacerdote é a pessoa perguntar o nome e as linhas e o que aquela entidade faz. É muito profundo tudo isso. Para o próprio médium que está ali se desenvolvendo como sacerdote, ele vai descobrir coisas que nem ele sabia. Então, o estudo, o sacerdócio, o desenvolvimento é alguma coisa que você vai levar a vida inteira para fazer. E é muito de uma responsabilidade enorme. Porque o que a gente não desenvolve, o que a gente deixa para trás, a gente vai trazer como problema e como dificuldade para as nossas vidas para frente. Então é uma coisa muito importante ter a consciência de que estamos aqui para ajudar, estamos aqui para levar o amor e a fraternidade às pessoas que necessitam. Para isso você precisa ter uma equipe de médiums comprometida. E isso que é um dirigente. Alguém que trabalha em uníssono junto com a espiritualidade e com os médiums da casa. Isso é uma grande verdade. Eu vou entrar agora num assunto que eu acho que é um assunto chave que diferencia o bom chefe de terreiro do mau chefe de terreiro. E esse assunto chama-se humildade. O Ramon acabou de falar agora a respeito disso. Humildade.
O bom chefe de terreiro é aquele que sabe que ele está ali apenas como instrumento da espiritualidade. Diferente do mau chefe de terreiro que acha que manda na espiritualidade. Acha que a espiritualidade, os guias espirituais estão ali para servir. O bom chefe de terreiro é aquele que quando recebe um novo médium na corrente, uma pessoa que está se desenvolvendo na corrente mediúnica, ele vai olhar para essa pessoa e vai se enxergar nela. Vai lembrar daquele dia lá, há 20 anos atrás, quando eu também entrei perdido de um centro de Umbanda. Vai ter humildade para se lembrar daquilo que, nossa, o que meu chefe de terreiro fez na época para me trazer equilíbrio? O que eu vou conversar? Não vai esconder informações das pessoas que perguntam, porque o médium novo, ele pergunta, ele é questionador, ele quer saber o que ele está fazendo, quer saber o que está acontecendo com ele. O bom chefe de terreiro é aquele que chama ele, senta, olha no olho dele e fala, filho, está acontecendo isso e aquilo. O filho tem que ter paciência, porque o filho precisa desenvolver a mediunidade para trazer equilíbrio nessa mediunidade, que vai refletir em equilíbrio na sua vida. Não vai te trazer dinheiro, seus guias espirituais não vão fazer o trabalho seu, do seu dia a dia, não vão cuidar do seu filho para você, nada. Mas se você desenvolveu a mediunidade, esse dom vai atingir certo equilíbrio. E você vai poder praticar caridade dentro do nosso terreiro aqui, cedendo o seu aparelho mediúnico para que os guias espirituais venham fazer a caridade em terra. E quando a gente passa a entender aquilo que a gente está praticando, a gente passa a amar aquilo que a gente faz. A diferença enorme, você vê, por exemplo, o Norberto Peixoto. Norberto Peixoto, ele nunca diz que é dono da razão. Você vê o Gero Maita, fala assim, longe de nós sermos o dono da razão. Aí, de repente, você vê pai fulano de tal, porque aqui eu faço, eu aconteço. Quando a gente olha pessoas... sacerdotes, líderes religiosos que utilizam da primeira pessoa no singular, você pode ficar com os dois pés atrás, porque ali existe ego e orgulho bem enraizados. O verdadeiro e bom chefe de terreiro é aquele que sempre usa no plural. Nós fazemos, nós, porque ele também faz parte daquilo, né? Faz parte de um todo, não faz sozinho. Ele não transmite informação sozinho, ele é amparado pela espiritualidade, ele lê, ele busca informação com outras pessoas, ele tem humildade para reconhecer que não sabe tudo. Então, isso é uma diferença enorme do bom chefe de terreiro para aquele chefe de terreiro que acaba descambando, entende, para trabalhos de tarô cobrado, para jogar búzios, vôlei. Muitas pessoas não sabem, né? O búzios não se aprende assim. Você tem que ser formado, né? Você tem que ser firmado como de Fá. Você tem que ter a mão de Fá. Não é só saber interpretar os búzios. Você tem que ter a mão para você lidar com a adivinhação, né? E qualquer um acha que não, jogo para cá, vira desse jeito, responde sim, responde não, e vou interpretar para a vida de qualquer um. E ainda vou cobrar por isso? Eu vou cobrar 50, 100 reais para atender uma pessoa 10, 15 minutos ali no jogo de búzios? Então a gente precisa ter certo cuidado com isso, entende? Se fosse fácil assim, né, Michel? É só fazer o jogo do copo ali na mesa de casa mesmo, né? É simples. É fácil. Simples. É simples. É simples, não, você compra 16 búzios, compra aquela cestinha bonita. Eu não entendo de búzios, tô falando isso aqui, eu não entendo, mas você pega, joga ali e passa a interpretar, ó, Ramon é filho de Ossan com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim que as coisas funcionam. Existem pessoas que vêm com a mão, que tem o dom de nascença da adivinhação. Outras pessoas que não, e a querem assumir como se tivessem. Não, não é assim. Temos que ter cuidado. Humildade. Né? A gente tem que se limitar naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós fazemos. Esse é o meu ponto de vista. Olha só, eu costumo analisar assim. O chefe de terreiro, ele é 3 pessoas, tá? A primeira pessoa que ele é a pessoa comum, que vai na padaria, que vai no posto de saúde, né? Que trabalha, que estuda, né? Que tem família e filhos. A segunda pessoa que ele é o médium, né? Porque antes de tudo ele é médium,
Verdade. Tem que ser médium. Então, antes de tudo, ele é médium. Não E a pode, ter- não pode querer ser sacerdote de umbanda, chefe de terreiro, Sem ser sem ser médium. médium. Isso é o fim da picada, né? E a terceira. Michel revoltado é engraçado. Não, é o fim da Terceira. picada, Xisto. O cara que nunca incorporou, quer conversar, quer mandar em terreiro de umbanda, pelo amor de Deus. Tá certo. E tem, o pior é que tem, velho. O pior é que tem. Pior que tem, mano. E a terceira pessoa que ele é o líder. Então, juntado esses três fatores, se dá um chefe de terreiro. O que acontece? O chefe de terreiro, ele tem problema com a mulher em casa? Ele tem. Ou a sacerdotisa, a mãe de santo, tem problema com o marido em casa? Tem. Então vai ter um dia que você vai chegar no terreiro, ela vai estar de cara amarrada. Não é porque ela tá com o santo virado, não. O chefe de terreiro, é verdade. O chefe de terreiro também chega cansado do trabalho, do serviço, né? Eu Sim. conheço ele é um babalorixá de Candomblé aqui em Campo Grande, muito amigo da minha mãe de santo, que ele é pedreiro. Aí você imagina esse homem no dia de função no barracão dele, como é que ele tá? Tá só o pó, mas tá lá, né? Feliz e contente. Então o chefe de terreiro tem problemas pessoais, né? Chefe de terreiro também teve um início mediúnico, passou por um processo, né? O chefe de terreiro, sem liderar, ele não é nada. Então, ele acaba sendo dominado pela corrente mediúnica, né? Aí o filho chega atrasado, olha, o que que é? O filho, pai, hoje eu não trouxe minha roupa branca, eu não vou trabalhar não, vou tomar um passe ali. Você entendeu? É assim, é assim. Então, o que que acontece? Tem que ter esses três fatores. Ele tem que ser uma pessoa de moral muito elevada dentro da sociedade e ser bem visto, lógico, né? Porque você imagina, Ramon, imagina, Ramon, você saia na noite de São Paulo aí, você tá andando, você tá com seus amigos, você é um médium, tal. Aí você passa pela Augusta, você vê o seu pai de santo lá na Augusta, na balada. O que você vai pensar na sexta-feira? Complicado, né? Complicado, então ele tem que ser de moral elevada. Ele tem que ser um médium muito bem experimentado, tem que ter vivência de umbanda, tem que ter carreira, né? Não adianta o cara entrar na religião com 2, 3 anos e querer abrir casa. E ele tem que ser líder. Líder tem que ser nato, líder nato, né? Porque esse tipo de liderança não se aprende, esse tipo de liderança se exerce. Então, é nesse aspecto que eu vejo um bom chefe de terreiro. O bom chefe de terreiro não é aquele que fica sentado no cadeirão de vime. Tá entendendo? É bonito, né? Parece um pavão. Senta no cadeirão de vime, aquela coisa linda, acha que é. Nossa, né? Oh, é o desfile da escola de samba. Mas esse cara para mim, se o cara chegar para mim e falar, eu sou pai fulano de tal, eu vou cumprimentar ele o resto da vida como pai fulano de tal, mas eu vou respeitar o pai fulano de tal quando ele me provar que ele é um bom chefe de terreiro, que ele trata bem dos filhos dele, entendeu? Então, o bom chefe de terreiro é aquele que é o primeiro a se vestir, é o primeiro a pôr roupa branca e espera filho por filho na porta do terreiro. Esse é o bom chefe de terreiro, que abraça filho por filho e pergunta, como foi sua semana, meu filho? E ali já identifica algum problema, já tira para o lado, vamos conversar, vamos resolver. Esse é o bom chefe de terreiro, que interage com seus filhos, que interage com a sua corrente mediúnica. Não adianta. O bom chefe de terreiro ele não tem preguiça de ajudar um filho seu. O bom chefe de terreiro também entende que a corrente mediúnica precisa ser tratada, não é só o consulente. Claro. Isso é importante. Essencial, Isso é essencial. Isso é essencial. Esse ponto que o Xisto entrou é um ponto que eu acho chave. A gente vê N casos de terreiro de Umbanda que atende lá 100 pessoas e na hora de atender a corrente mediúnica, os cambone que estão ali servindo de branco, estão tudo sujo porque estavam trabalhando, ajudando os guias espirituais. Entende? Não vai dar tempo pro passe de vocês. Isso está errado. Nem que seja um passe coletivo, sim, né? Mas que dê um passe. Que dê ouvidos à corrente, ao cambônio, até o próprio médico, o médico que acabou de desincorporar, está se sentindo mal, né? Pô, o chefe de terreiro tem que vir e tem que ajudar. Você entendeu? Então, assim, o bom chefe de terreiro, ele cuida do terreiro da porta
para dentro e cuida de si da porta para fora. Perfeito. Entendeu? Então, é isso que eu penso, é assim que eu faço, que eu me pauto, porque eu não sou chefe de terreiro, eu não tenho terreiro, mas eu participo de um terreiro que está no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma rua há 35 anos. Então, eu sei como que é. A minha mãe de santo é uma pessoa que tem 56 anos de labuta. Então, eu sei, ela me ensina muito. E ela sempre me diz, um dia você vai ter o seu. Então é nisso que eu me apego. Ramon? Na realidade, a gente fica pensando, né? As pessoas, todo, nós somos seres humanos, né? E as pessoas elas se preocupam muito mais com o status de dizer eu sou um pai de santo do que com a responsabilidade realmente que existe dentro dessa organização. E, infelizmente, as pessoas, nós estamos na Terra, a gente olha o que está em volta da gente. E a gente esquece que o maior tempo que a gente tem é do outro lado. Então, você sendo alguém que vem para uma missão para ser um sacerdote, é porque você vem há muito tempo trabalhando com isso, você vem há muito tempo estando nesse processo. E você deixar e não cuidar das pessoas que estão em volta, o sacerdote não é um bibelô para ficar num canto, que nem vocês estão falando. Um sacerdote, já se diz, né? Um bando é ação. É simples assim. Um bando é ação. Se você não colocar, você não trabalhar o teu amor, você não entender que os seus médios que estão ali são a primeira linha de defesa da sua casa, porque eles estão ali, a corrente é a importante para casa. Porque sem uma corrente não existe, entre aspas, força. A força, na realidade, nada mais é do que a junção dos nossos amados mentores, dos nossos orixás e de nós, médiums. Que o Michel acabou falando muito bem. O sacerdote é um médium, né? Ele precisa vivenciar toda a experiência de médium. Precisa entender que tem dia que ele está tão bravo que é difícil ele fazer as conexões com os guias dele. E precisa, nesse momento, poder chamar um dos médios da corrente, chamar ele e falar: vem cá, você está precisando de uma palavra de carinho, você está precisando de uma ajuda. E é isso que é um sacerdote. Eu acho que a gente falou de muitas coisas, é muito amplo, porque a responsabilidade também é muito grande. Então, o mais importante é saber que não é uma posição, é um estado de espírito. É diferente. Só fazer um adendo aqui, rapidinho. É rapidinho, Michel. Vai, Fô. É o seguinte, gente, não vai ter outro Zélio de Moraes, não vai ter outro Mato Silva, sabe, que estavam em casa ou estavam na sua vida cotidiana e receberam a missão. Não vai ter outro. Tá? Então, se você tá querendo entrar na Umbanda já com esse pensamento de que vou ser chefe de terreiro, parabéns para você. Mas vá aprender primeiro. Procure uma casa séria, procure um dirigente sério, porque não vai ter outro que vai acordar de manhã com a missão de estabelecer um culto, tá? Então, para você abrir sua casa de terreiro, a sua casa de oração, hoje, você tem que ter vivência de terreiro. Por quê? Porque não estamos mais no início da religião. A religião evoluiu. A gente precisa estar preparado. Então, não vai ter outro Zélio de Moraes, não vai ter outro Mato Silva, não vai ter outro Benjamin, não vai ter outro ninguém. Você que está querendo entrar para a religião, você que está sentindo a vontade, entenda que o chefe de terreiro, ele é um pastor. Ele pastoreia, ele tem que estar atento às suas ovelhas. Aí você vai falar assim, pô, mas ele está falando isso por quê? Porque todo líder religioso é um pastor de ovelhas.
Então ele tem que estar atento. E só se aprende a pastorear com o tempo. É isso. Perfeito, Xisto. Vou entrar nas considerações. Começam minhas considerações dizendo que tudo se aprende, tá? Mate Silva, Zélio de Moraes, apesar do Benjamin Figueiredo, apesar deles terem essa missão deles de fundarem certos tipos de umbanda e missões mediúnicas, eles escreveram no dia a dia, praticando a sua história. Se você deseja ser um sacerdote, um chefe de terreiro, escreva a sua história no dia a dia. Tenha humildade, estude, aprenda a lidar com diferentes personalidades, aprenda a lidar com diferentes tipos de ego, porque tudo recai nas suas costas como chefe de terreiro. Não pense que os filhos não vão fazer fofoca, eles fazem fofoca. Não pense que eles não vão reclamar porque eles reclamam, e você precisa ter maturidade e experiência para lidar com esse tipo de situação e manter a sua corrente mediúnica forte, com elos fortes. Segundo, não existe receita de bolo. Se existisse receita de bolo, nós não estaríamos aqui, todo mundo era sacerdote de Umbanda. Não existe. É só a vivência, igual o Ramon falou, a tua experiência prática, tua vivência de vida e a autorização astral é que vão dizer se você vai abrir uma casa ou não. Não se envergonhe, irmão que está me escutando agora, se você nunca abrir sua casa. Talvez não seja nessa tua encarnação essa missão sua. Faça o seu trabalho, seja pai pequeno, acompanhe o seu sacerdote, o seu pai de santo a vida inteira. Pratique a caridade. Isso não é ser menor do que o outro que é chefe de terreiro. Muito pelo contrário, você está caminhando junto, praticando a caridade. Não é feio e não é vergonha isso. Nós conhecemos diversos médiuns que são pais pequenos há 20, 30 anos. Não receberam outorga espiritual para abrir sua casa, mas estão ali, ajudando ao lado. Chegam cedo no terreiro, estão com a roupa limpa, passadinha, ajudam o chefe da casa a fazer a firmeza da casa, fazer as orações, ajuda a receber os filhos, né, os médiuns mais novos, está sempre à disposição daqueles mais novos para tirar dúvidas, para ajudar. Isso não é demérito, isso é muito pelo contrário, isso é bonito, isso é humildade, isso é caridade sendo praticada. Então, meus irmãos, não sintam vergonha se hoje vocês não são sacerdotes de Umbanda e gostariam de ser. Tudo tem seu tempo. Tenham fé em Deus, pratiquem a Umbanda da forma mais simples e humilde possível. E quem sabe um dia a gente possa ser agraciado pela espiritualidade com a bênção de ter nossa casa. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo programa. Ramon? Eu queria deixar um recado de que é uma missão ser sacerdote. Não é alguma coisa que você... não é um ranqueamento. Você, para ser sacerdote, você veio com essa missão e é uma missão muito bonita. Mas é uma missão que tem que ser vivenciada junto com a sua corrente, junto com suas entidades. É uma missão em conjunto. Não é uma missão solitária no aspecto eu sozinho resolvo tudo. Então, ser sacerdote, acima de tudo, é ser alguém que leva amor e fraternidade e ajuda a quem necessita. Essa é a missão de um sacerdote. E pode ajudar outras pessoas a se transformarem em médiums, a poderem buscar a mediunidade como forma de ajuda e como forma de desenvolvimento. E um dia, uma das pessoas da sua corrente também vai trilhar o caminho do sacerdócio. É assim que acontece. A Umbanda é ação, a Umbanda é movimento. A gente precisa entender que a gente precisa vivenciar e ajudar o próximo. Uma semana maravilhosa para vocês, muita luz, muita paz. Lembrando sempre que vocês podem, através dos nossos canais, pedirem novos pontos para a gente conversar.
novos temas, e a gente está aqui para dividir um pouco daquilo que a gente vivencia, dividir um pouco de amor e a vivência tão bonita que a gente tem com os nossos mentores na Umbanda. Muita luz, muita paz, uma ótima semana para todos. É isso aí, galera. E nas palavras de André Luiz, eu vou deixar minhas considerações finais. Companheiro, considera a importância da tarefa em tuas mãos para o engrandecimento da vida. Tudo que existe é grande e belo, bom e útil. Vem originalmente do Criador, por intermédio de alguma criatura. Em alguma parte, examinas o que sentes, pensas o que fazes, no lugar em que vives. Teu recanto, tua presença, onde estiveres, estará produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. Eu acho que chefe de terreiro, é isso aqui. Então, eu queria agradecer o pessoal do Facebook, o pessoal de todos os grupos que eu participo, o pessoal que deu seus likes, suas curtidas lá no Mensagem de Aruanda, no Umbanda Brasil. Muito obrigado, o trabalho está evoluindo. Queria agradecer ao irmão Michel por permitir que eu publicasse os textos no Mensagem de Aruanda. E desejar a todos uma excelente semana, uma semana de paz, de conquistas e de muita harmonia na casa de todos. E pedir a todos aí que continuem nos acompanhando e fazendo com que esse programa chegue cada vez mais longe. Muito obrigado e boa semana a todos. Boa semana, Ramon. Boa semana, Xisto. Fiquem com Deus. Amém. Xisto, Michel, boa semana. Amém. Você também.